Doutora Susana Braz, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao programa Boneca Africana, Mulher de Raiz, ela que é de Cabinda. Obrigada e bem-vinda a Cabinda. Muito obrigada. Doutora Susana, fala-nos um pouquinho como é que foi a tua infância, a mulher de Cabinda, mulher de raiz, mulher forte. Fala-nos um pouquinho como é ser de Cabinda. Ser de Cabinda, acho que é a melhor graça que eu tive na minha vida, tanto que ao longo da universidade não me chamavam por Susana, chamavam-me miúda de Cabinda, porque eu fazia questão de expandir, de espalhar que eu sou de Cabinda. Crescer em Cabinda, eu digo que não tive uma vida muito fácil, porque eu fui separada do meu pai muito cedo, ou seja, os meus pais separaram-se muito cedo e tive muitas dificuldades assim em termos afetivos. Tipo, eu era apaixonada pelo meu pai, o meu pai saiu daqui, foi para Luanda. A minha mãe ficou como se não tivesse vida, simplesmente exclusiva para mim. Eu cresci muito mimada, tanto que até pensavam que eu não teria futuro, porque simplesmente era minha mãe. Eu sofri muito porque Cabinda é uma terra muito tradicional e por causa dessa separação eu tive vários problemas de saúde. Desde o dia que eu me conheço como gente até os meus 18 anos, ou seja, até ir para o Piaget, eu desmaiava todos os santos os dias. Então foi uma vida muito difícil, mas tirando essa parte assim sentimental, fui sempre uma menina muito dedicada, nos melhores lugares na escola, apaixonada por Deus. Sou uma menina cristã desde que me conheço como gente, nasci numa família cristã e até hoje não saio de lá por nada. Enfim, esse é o resumo da minha vida. Podemos dizer que por ser uma jovem que na família tinha muito amor e depois dos pais separarem-se, teve esse problema dos desmaios, está na base disso? Eu acho que sim, porque eu acho que foi uma questão psicológica, porque tinha vezes que levavam-me ao hospital e simplesmente não acusava nada, nem paludismo, nem nada. Então eu acho que essa era uma questão psicológica por ser uma menina, como as pessoas falavam, muito mimada. Então o meu pai afastou-se de mim muito, mas muito cedo. E, apesar disso, eu ganhei um novo pai também muito cedo, que foi uma pessoa super. Tudo que eu sou hoje dependo dele. E não me faltou nada dele, nem carinho, nem na parte de carinho, nem na parte material. Mas eu não sei o que se passava com a minha cabeça, que infelizmente aquilo fazia-me mal. E como é que conseguiu superar todos esses problemas? Simplesmente tendo Deus. Simples assim. Com Deus tudo é possível. Foi uma questão simplesmente de encarar os fatos como são e ver que eu não era a única a viver aquela situação. E se eles não podiam ficar juntos, eu não podia fazer nada. E Deus é tão bom que deu-me um pai maravilhoso, que hoje eu agradeço a Deus por aquela separação ter acontecido. Não que não gostaria de ver o meu pai e a minha mãe juntos, mas ganhei 2 pais e isso eu não troco por nada. E como é sair da sua província e ir para a capital, a famosa capital de Luanda? Eu digo sempre que foi a maior dificuldade que eu tive na minha vida, porque eu já ia para Luanda, mas uma coisa é passear e outra coisa é instalar-se lá. E eu era uma pessoa muito doente, então as pessoas tinham a certeza que eu não ia conseguir, que em menos de 6 meses eu estaria cá de volta. Para minha mãe foi uma situação muito difícil, mas eu não fui por livre e espontânea vontade, eu simplesmente tinha o sonho de fazer a medicina geral. Tentei cá e tive nota para tal, mas infelizmente por situações que o país estava a viver, só podia entrar para a universidade pública quem tinha pessoas lá em cima. Apesar da minha nota, eu fui posta como aluna assistente, até que tivesse uma desistência, e aí o meu nome entrava para a lista. Minha mãe simplesmente recusou. E eu, na hora, disse, eu vou para Luanda. Sem pensar 2 vezes. Minha mãe perguntou simplesmente, queres?
eu vou para Luanda. Nem pensei a questão financeira nem nada. E a minha mãe, como sempre, me apoia em tudo. Não pensou duas vezes, lá fui. Foi a maior dificuldade mesmo que eu tive na minha vida, porque os 6 anos que eu fiz em Luanda, nos 2 primeiros anos, eu acho que girei Luanda todo. Acho que vivi em todos os municípios. Então foi uma coisa muito difícil. A distância então que se criou entre mim e a minha mãe, eu tinha muita aproximação com a minha mãe. A distância foi imensa. Minha mãe tinha que estar a tirar um fim de semana para ir para lá. Nos primeiros dias comecei de novo a ficar doente. Mas como sempre Deus é bom, encontrei colegas maravilhosos que se tornaram famílias e consegui superar tudo. E como é que foi depois de terminar a formação? Quais foram os ganhos que conseguiu depois de terminar a formação? Eu digo que depois de terminar a formação, a minha vida começou. Além da admiração e do respeito que eu ganhei de certas pessoas que não acreditavam em mim, eu ganhei o respeito de mim mesma, porque estando lá os 6 anos, houve momentos que eu dizia, não vou aguentar, não sou capaz. Tanto em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de estar distante da família, houve momentos que eu dizia que não ia aguentar. Então a sensação foi mesmo de vitória, foi mesmo uma sensação que eu nunca acho que terei na minha vida e nunca conseguirei explicar, especialmente pelo mérito que tive, porque enquanto eu fazia a minha monografia, os meus colegas davam-me de maluca, porque era o ano mais pesado que nós tínhamos, o 6º ano. A clínica era integral mesmo, de manhã até de noite, então todo mundo achou que nós não estávamos capacitados a escrever já. Então eu decidi que eu ia fazer as 2 coisas juntas, tudo porque eu queria voltar para minha mãe. Então lá com muita força, em menos de 3 meses a minha monografia estava pronta e aprovada, coisa que todo mundo admirou. E quando menos assustei, saí dali e por essa graça consegui servir de exemplo e auxílio para os meus colegas, consegui de alguma forma passar alguma força, e todos que também achavam que não seriam capazes conseguiram, saindo, até hoje estão saindo, mas graças a isso eu fui, até hoje fui olhada como a menina de Cabindão, mas até como sempre chamavam de feiticeira, mas pronto, isso eu levo na desportiva, eu sei que o meu feitiço vem de Deus. E então a sensação é maravilhosa. Quando se tem foco, determinação, conseguimos realizar os nossos sonhos. Sim, sim. Eu digo sempre fé, foco e determinação. É tudo. Doutora, como é que foi fazer parte, ou como é que é fazer parte da família Carinote? A família Carinote é uma família mesmo. É maravilhoso fazer parte deste grupo. A princípio, quando o grupo estava a ser criado, eu estava meio receosa pelo fato de, viver sozinha em Luanda e tudo mais. A minha mãe ficava assim preocupada por causa das distâncias que nós tínhamos e sei lá mais quantas. Então, eu era um membro do grupo presente e ausente. Dificilmente participava e tudo mais, mas depois ao longo do tempo eu fui me adaptando mais a Luanda, fui me socializando mais com os colegas e desde o momento que eu me entreguei para a Carinote, eu acho que nunca vou me arrepender, especialmente pela parte que nós tratamos das crianças. Eu sou apaixonada por crianças e eu queria fazer medicina geral, tudo para fazer um dia pediatria. Eu sou, na minha igreja, eu sou professora de EBD infantil, lido com as crianças, então para mim é sempre um ganho trabalhar com as crianças. Por essa causa eu não abandonei a Carinote. E depois do regresso para Cabinda, como é que foi esse lado da Associação Carinote? A princípio, o Dr. Euder é sempre cheio do futuro. Ele pensa sempre ali, antes mesmo que eu viesse, ele já dizia, Susana, quando for para Cabinda, vamos instalar também a Carinote lá em Cabinda e vamos conhecer Cabinda, mas tudo temos que esperar que a Susana fosse para Cabinda. Eu até ria para ele, mas ele falava, é sério e tudo mais.
Lá, quando eu termino, eu fui a primeira médica formada na Carenote. Dali tivemos uma reunião e eu pensava que ele brincava, mas ele já foi dando a conhecer que eu vinha para Cabinda com tudo, tanto que eu até tive alguns materiais que já não estão em condições. Quando cheguei, fui fazendo algumas palestras, depois fui contactando algumas pessoas. A maioria das pessoas que eu contactei são estudantes da Faculdade de Medicina. Contactei, agora já tem alguns médicos também, dentistas. E, se Deus quiser, a Carenote terá um grupo grande aqui em Cabinda. E como é que foi quando o doutor Helder disse, olha, Susana, estamos a caminho de Cabinda e vamos realizar o nosso sonho, que é fazer as consultas grátis na sua província? Quando ele disse para mim, ainda não tinha uma data, né? Acho que foi há um mês atrás. Ele disse para mim, olha, acho que vamos para Cabinda, mas não estamos assim. Na altura, aqui tinha uma confusão imensa no Ministério da Saúde por causa das trocas do pessoal. Houve um hospital aqui que tiraram todos os funcionários, do mais baixo ao mais alto, para trocar em outro sítio. Eu disse, olha, a Carenote vem, mas apesar de nós não sermos uma organização governamental, né? Nós temos que dar a conhecer ao pessoal da saúde. E nesses dias ainda está meio complicado. Então eu vou ver o que posso fazer, depois dou um sinal. Só que o doutor Helder é tão imperativo e tão persistente que depois de uma semana ligou-me a dizer que já tinha data. Eu disse, tá bem, então não me resta alternativa. Por isso que eu tive a ideia de falar com os meus pastores. É a ideia que me veio, não perspectivei mais outro lugar. Como eu já conhecia o internato, por ser professora de EBD, estamos sempre lá. Então foi o lugar que eu vi, e sendo eles pastores, eu acho, e conhecendo a mim, eu acho que é o lugar que nós teríamos, mesmo se fosse no dia, avisássemos, íamos conseguir trabalhar, porque aqui ainda tem certos lugares que são fechados, pessoas, para você conseguir alguma coisa, tens que ter mesmo costas largas. Então foi o lugar onde eu achei que nós não teríamos dificuldade. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu. Toca-te se vale longo, na bolingo na biso. Toca-te se vale longo, na bolingo na biso. La nuit, les jours, ça j'aurais pas ma façon d'aimer. La nuit ou les jours, ça j'aurais pas ma façon d'aimer. Pas problème, nabiso pelekite. Lingona isiyo emba problem na biso elekite bolingona besiyo. Je suis pas comme tous les hommes du monde, kaumba na lela. Je suis pas comme tous les hommes du monde, kaumba na lula yoe. Je suis pas comme tous les hommes du monde, kaumba na lela yoe. Je suis pas comme tous les hommes du monde, kaumba. Je suis pas comme tous les hommes du monde, kaumba na lela yoe. Je suis pas comme tous les hommes du monde.